Vamos abençoar essa palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, é a sua palavra. Por isso nós pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor venha com entendimento, Pai, nos dando, Pai, a sabedoria, Pai. Aquilo que precisamos para compreender, meu Deus, não apenas com a mente, Pai, não apenas com o racional, mas que possamos verdadeiramente para receber a orientação do céu, Pai. E em nosso espírito absorvermos, Senhor. Senhor, abre os olhos do nosso entendimento para que possamos entender qual é a Tua vontade para cada um de nós. E assim, Pai, possamos cumprir a Tua missão em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. E amém. Diz assim, 23, né? 17, 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e que me tens amado, né? A eles como me amastes a mim, em nome do Senhor Jesus. Aqui nós precisamos ter muita informação aqui, nós vamos aprender um pouquinho de Jesus. Aqui foi uma oração de Jesus, né? Que ele fez a gente poder entender, diz assim, eu neles. Então, quem está em nós é Jesus. Amém? Através do Espírito Santo. E tu em mim, para que eles sejam perfeitos, em unidade. O que isso aqui mostra, né? Nós nunca vamos ser perfeitos separados. Se nós queremos crescer espiritualmente, precisamos aprender a união, né? O corpo de Cristo não pode ser dividido. Enquanto a gente não aprende, né? Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Quanto mais a gente se une, quanto mais um cuida do outro, mais aperfeiçoados nós somos, mais transformados somos. A gente precisa entender que nós não podemos crescer sozinhos, nós não podemos viver sozinho. Assim como a minha mão não pode viver sem meu corpo, nenhum membro de Cristo pode viver sem a igreja, sem estar unidos. E a gente às vezes tem uma dificuldade com isso, mas Jesus disse, eu neles, então Jesus está em nós. Tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Nós nunca vamos ser perfeitos ou aperfeiçoados ou santificados sozinhos. Quanto mais a gente entende isso, mais, né, um exemplo, como é que a gente consegue crescer? Quando um cuida do outro. Quanto mais um cuida do outro, quanto mais a gente começar a olhar para os outros, né? Quanto mais você cuida do próximo, mais perto de Jesus você se encontra. Enquanto a pessoa ela não tem uma comunhão com Deus, ela está preocupada consigo mesmo. Jesus disse, né, quando ele disse, olha, primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento. Primeiro, amar a Deus. Segundo, amar o próximo, né? Amar uns aos outros. Então, Jesus diz, cumprindo esses dois mandamentos, todo o resto vai ser aperfeiçoado, todo o resto vai estar funcionando. Como é que isso funciona em nossa vida? Quando você ama, você não quer o mal de ninguém. Aí eu digo para você, pastor, mas eu amo fulano, amo aquele. Mas não está falando amar quem você já ama. Não é aquele amor que o mundo lá fora. Lá fora também as pessoas amam quem ama elas. Aqui está falando para nós amarmos quem não merece ser amado. Um exemplo, Jesus, até mesmo Judas, que ia trair ele, e Jesus sabia disso, Jesus não o desprezou, não o maltratou, não expulsou ele da igreja, do meio deles. Você vê que Judas ele ficou o tempo todo, mesmo Jesus sabendo que iria trair, ele não foi expulso da igreja, ele não foi expulso no meio dos irmãos. A gente às vezes enquanto vê isso, né? Parece que a gente quer se livrar de alguns irmãos, quer se afastar daquele irmão que é mais complicado, quer se afastar daquele irmão que não cheira tão bem como a gente, quer se afastar daquelas pessoas que têm mais problemas. E é justamente o contrário. Nós temos que, né? A Bíblia diz que aquele que é perfeito, aquele que já é crescido, aquele que está mais aperfeiçoado no amor, ele tem que se compadecer dos mais fracos. E o que muitas vezes está faltando em nós é justamente isso. É a gente começar a olhar um pouquinho mais por aqueles outros, né? É muito fácil a gente amar, né? Quem nos ama. É muito fácil amar aquelas pessoas que a gente olha e fala, nossa, essa pessoa é maravilhosa. É muito fácil. Mas aquelas pessoas que foram excluídas pela sociedade, aquelas pessoas que ninguém ama elas, né? Pessoas que muitas vezes, né? Esse dia atrás conversei com o irmão da rua, né? E esse irmão falou assim, eu estava conversando com ele, ele pediu ajuda, né? Na situação. Aí conversando com ele, eu falei, não sei o que, a pessoa precisava disso, uma passagem que ele queria para não sei para
John lá. E aí comecei a conversar com ele, falei com ele, fiquei um tempo lá conversando com ele. Aí eu falei assim, cara, eu não tenho como te pagar essa passagem. Aí ele olhou para mim assim, falou, pastor, eu falei assim, não tem como te ajudar. Ele olhou para mim, pastor, o senhor já ajudou. Eu falei, como assim, não fiz nada? Eu falei assim, não, porque na rua ninguém me vê. Eu sou invisível, as pessoas atravessam a rua pro outro lado, não querem conversar comigo. E o pior é que isso acontece com a gente, que a gente que é cristão. A gente vira o rosto para aquelas pessoas que não têm a mesma sorte que a gente. Pastor, mas tá fedendo, tá cheirando mal, então dá um banho. Então a gente precisa entender, é muito fácil amar, quando tá tudo cheiroso, tá tudo bem, é muito fácil amar as pessoas que nos ajudam, é muito fácil amar aquelas pessoas que são boas pra gente. Mas Jesus nos ensinou a amar ao próximo, seja ele bom ou mal. A gente precisa entender que essas pessoas hoje, você pode ver isso muitas vezes, as pessoas que são mais, vamos lá, um pouco mais ruim, né? É porque elas foram muito massacradas. Quem já levou muita pancada na vida, quem não foi amado, tem uma dificuldade de amar. Então, o que nos leva, né? O que nos trouxe até a Jesus? O que nos trouxe a Jesus, ele diz que Deus nos amou e por isso nós estamos aqui hoje. E se nós queremos ser cristão, precisamos amar como Deus amou. Algum de nós merecia ser amado? Pois é, mas ele nos amou. É aí que mora o verdadeiro amor de Jesus. É quando a gente começa a amar quem não merece ser amado. Aí você mostra que você realmente é crescido na fé, que você realmente tem o Espírito Santo, que você realmente é de Deus, que você realmente... Pastor, onde está isso? Vou te mostrar. Quer ver? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Deixa eu pegar aqui um Jesus. João 16:2. Evangelho de João 16:2. 16:2. Quem achou, diga amém. Vamos ler um também, diz assim, ó, Jesus falando, tá? 16:1 diz assim, ó, tenho-vos dito estas coisas para que em vós não escandalizeis. Quer dizer, o que Jesus está dizendo? Eu não quero que você se escandalize, né? Mas olha o que vai acontecer. 2. Expulsa-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará, né, fazer um serviço a Deus. E isto vos farão porque não conhece ao Pai e nem a mim. Vai chegar uma hora que as pessoas vão, né, vão ser expulsas da sinagoga. As pessoas vão ser expulsas da igreja. Por quê? Porque não é por gente que não conhece a Deus. Igrejas que vão ser comandadas por gente que não conhece a Deus. Ele diz, essas pessoas vocês vão ser expulsos da igreja por gente que não conhece a Deus. Eles vão estar expulsando, pensando, ó, eu estou fazendo isso porque a casa de Deus tem que ser uma coisa muito santa e não sei o quê. E a Bíblia diz que vão expulsar gente da igreja se achando mais santo do que aquilo lá. E vão expulsar. Isso aqui é triste, pessoal, mas é uma realidade. Se a gente não tomar cuidado, é muito fácil a gente se achar melhor do que alguém e começar a achar que a gente é que é santo e que os outros não têm o direito. Se tem alguém em nosso meio que não é santificado ainda, nós temos que amar essa pessoa como Deus nos amou, para que eles, através do amor de Deus, possam conhecer a Cristo. O que nos salvou foi o amor. Deus nos amou, né? E nós também temos que amar. Então ele diz isso aqui, ó. Expulsa-vos-ão da sinagoga. A pessoa, quando não conhece a Deus, ela quer se livrar dos problemas, quer se livrar de pessoas complicadas. Essa pessoa é complicada, vou expulsar da igreja, vou mandar embora. Essa aqui tá complicada. É gente que não conhece o Pai. A pessoa que não conhece a Deus, ela quer se afastar de pessoas problemáticas. Ela quer se afastar de pessoas que não estão no mesmo nível. Isso não está dentro da gente. Jesus, ele tocava no leproso. Jesus, o leproso lá, imagina como é que ele estava fedido lá, deitado à beira do caminho, aquele sol, debaixo de uma capa, né, fedido. Jesus disse, manda ele vir aqui. Ele foi ao encontro de Jesus. Jesus tocou nele, Jesus curou ele, e ele não estava cheiroso não estava legal não. A gente tem que começar a pensar um pouquinho como é que nós estamos tratando as pessoas que estão ao nosso redor, né, em casa, as pessoas na rua, como é que estamos? Nós estamos vendo cada vez mais, assim, aquela igreja que, como ele diz aqui, nós estamos muitas vezes não expulsando exatamente da igreja, mas da nossa vida, afastando de nós, porque a igreja somos nós. Então muitas vezes a gente não quer nem conversa com gente, né, que não tem lugar para ficar, que não tem... E nós não podemos fazer isso, nós temos que, ao contrário, ajudar essas pessoas a terem um encontro com Jesus. Eles têm que conhecer a Cristo através do amor de Deus que está em nós. A Bíblia diz que aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. E a verdade não está nele. Então não podemos falar que eu amo a Deus e não amar, né? Não, pastor, mas eu amo algumas pessoas. Não é amar algumas pessoas. A Bíblia diz que nós temos que amar ao próximo. Aquela pessoa, mesmo que ela não mereça, mesmo que ela não tenha nada para oferecer,
obedecer, mesmo que muitas vezes é difícil. Tem gente que é difícil lidar, tem ou não tem? A Bíblia diz que nós temos que suportar uns aos outros por amor a Cristo. Por quê? Porque tem gente que são complicadas de lidar. Gente que é complicada de lidar, mas é justamente o amor de Deus que está em nós. Como é que Jesus tratava as pessoas? Você vai ver. Né? Jesus sempre procurou ajudar as pessoas. Não que ele não pregar, tem que pregar a verdade, tem que, se precisar repreender, repreender. Mas nunca excluiu, nunca deixar, nunca expulsar da nossa vida, afastar. Não, eu só quero conversar com gente iluminada, gente... Não, eu tenho que conversar com as pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus. Pessoas que estão, se você analisar hoje, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de chegar na igreja, porque muitas vezes nós nos colocamos num patamar muito alto. Em vez de nós irmos até onde os perdidos estão, nós estamos nos achando uma classe superior. E achamos que somos tão bons, né, que não precisamos, que aquelas pessoas lá que não tiveram a mesma sorte que a gente, que não tem, né, um perfume bonito, bom para botar, que não tem uma roupa limpa todo dia, que não tem um lugar não sei o quê, e nós achamos que nós somos mais importantes que eles. E somos. Se nós estivéssemos no lugar daquela pessoa lá. Então a gente tem que tomar cuidado. A Bíblia diz que nós temos que tratar como queremos ser tratados. A Bíblia diz que se nós pisarmos quem está abaixo de nós, tem um pé acima de nós também. Então temos que tomar cuidado como é que a gente vai lidando com isso. Aqui você diz, a Bíblia diz, expulsa-vosão das sinagogas. E vamos fazer isso, eu estou fazendo isso por causa de Deus. A Bíblia diz que eles vão achar que estão fazendo um serviço para Deus, expulsando gente da igreja. Em vez de expulsar o demônio, em vez de expulsar o espírito maligno, em vez de libertar a pessoa, estão expulsando as pessoas. Infelizmente, isso acontece. A gente tem que ter sabedoria. Né? Quem tem que sair é Satanás, quem tem que sair é o demônio. As pessoas têm que ser acolhidas em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja. Nós temos que entender isso. É muito fácil, né? Eu vejo isso muitas vezes, até a gente conversa bastante com pastores, muita gente vê isso no meio dos pastores. Aquele povo lá é difícil. Mas tu quer só povo bom? Não fomos chamados para tirar a pessoa das trevas. A pessoa ficou 50 anos na mão de Satanás, aprendendo a matar, aprendendo ódio, raiva, né? Levando pancada a vida inteira. Ela não vai mudar da noite para o dia, ela tem que ser tratada com a ação da gente. A gente mesmo passou por isso. Eu, quando cheguei na igreja, e me lembro um dia, ficou marcado na minha vida, um dia que o pastor falou assim, hoje você vai chegar em casa, você fala assim, eu acho que não sei se era dia das mães, ou se era Natal, eu não lembro, eu sei que era um feriado, e o pastor falou assim, hoje você vai chegar em casa e vai fazer, você vai falar para sua família, não sei se era, se eu não estou enganado, foi dia das mães, e você vai chegar em casa e vai dizer para tua mãe, eu te amo. Pensa um desafio que era para mim falar isso. Pensa o desafio que era. Era muito fácil eu falar, eu te odeio. Era muito fácil, porque a gente foi criado assim. Pancada, ódio, raiva e pai, não sei o quê. Então, falar, eu te odeio, eu te amo, você não é minha... Era muito fácil ofender alguém. Era muito fácil, porque a gente foi criado assim. Mas eu falar para minha mãe, eu te amo, pensa num desafio que foi isso. Ah, por quê? Porque eu cresci levando pancadas. Então eu comecei a aprender a dar pancadas. E as pessoas lá fora estão desse jeito. As pessoas elas não foram criadas amando, sendo amadas. Elas foram criadas levando pancadas, né? E tem gente que mais do que outros, tem gente que a vida inteira só leva pancada. Aí quando chega na igreja, leva outra. Será que é esse o evangelho que nós queremos passar para frente? Será que essa é a obra que Jesus pediu para a gente fazer? Eu me lembro que aquele dia que cheguei em casa, eu fiquei rodeando minha mãe, rodeando seu filho, mãe, eu quero falar contigo. O que você quer? Eu falei, não, nada não. Desse jeito. Eu rodeava, e o pastor fez, você vai chegar em casa e vai falar isso. Meu Deus do céu, que tristeza. E eu ficava rodeando pra lá e pra cá, falei, mãe, o que você quer? Já falei isso. Eu falei, tá bom, daqui a pouco a gente fala, né? E eu fiquei rodeando até que chegou a parte da tarde, não sei, um momento lá, não sei o que foi lá. Aí eu consegui falar, mãe, eu te amo. Tá bom. Mas era muito fácil eu falar, eu te odeio pra ela, porque a gente era acostumado a trocar ódio. Era difícil a gente trocar palavra de carinho, palavra de amor. E isso tem muitas famílias, mesmo sendo evangélica, tem dificuldade de falar, a esposa fala para o marido fala para a esposa, os pais falam para os filhos. A gente falar, né? A gente falar isso. Colocar isso para fora. Ah, pastor, mas ele sabe que eu amo. Não, mas tem que falar. A gente tem que falar, eu te amo. A gente tem que falar, a gente tem que prestar, né? É sério isso. A gente faz, pastor, Deus é amor. Quem tem Deus aqui? Deixa eu ver quem tem Deus aqui. Então você tem amor para dar. Você tem como. Não é aquele amor do mundo lá, aquele amor egoísta, ó, eu te amo, mas se você me trair, eu te mato. Não, é amor verdadeiro.
Aquele amor assim está disposto, não, eu estou disposto a sacrificar algo na minha vida para ver você melhor no Senhor Jesus. Eu vou te ajudar, o que eu puder fazer. Aquele amor verdadeiro, aquele amor sacrificial. O amor de Jesus não é um amor de palavras, é um amor de sacrifício. Jesus na cruz sacrificou a vida dele para provar que nos ama e para nos salvar. O amor de Jesus não é um amor de palavras. Ah, eu amo tanto a Deus, pastor. Faz o que por ele? Nada, então não ama. A Bíblia diz, não amemos de palavra, nem de boca, mas de fato e de verdade, com atitudes. Amar o próximo também é assim. Amar a Deus também é assim. Jesus diz, aquele que guarda a minha palavra, esse me ama. Você pratica a palavra, você obedece a palavra, você tem prazer em ver a alma salva, você tem prazer em cuidar da casa, você tem prazer, pastor, eu tenho. Então esse é o amor verdadeiro. O amor não é aquele amor só de palavra. E a mesma coisa com o próximo. Não adianta a gente falar, eu amo, não sei o quê. Tem que ter atitude. É fácil condenar. E a gente vê muito isso nos dias de hoje. Aqui ele vai deixar isso bem claro, ó. Expulsa-vos da sinagoga. Jesus disse, ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. Jesus falou assim, ai daquele, misericórdia. Mas aqui ele está falando que vão ser expulsos das igrejas. E quem vai expulsar? Gente que se acha tão grande, tão forte, tão poderoso, que se acham direito de expulsar alguém, de ofender alguém dentro da igreja. A gente não tem que deixar isso entrar. Nós somos todos membros do corpo de Cristo. E se Cristo é amor, se Deus é amor, Jesus está em mim, eu disse, eu estou neles, o Pai está em mim. Então, se Jesus está em mim, Jesus é amor. O Espírito Santo que Deus me deu é para me ensinar a amar, para me ensinar a cuidar. E a gente tem que tomar isso. Muitas vezes acontece, na igreja a gente vê muito isso. A pessoa vem, participa do culto e vai embora. Ela não influencia ninguém. A gente precisa, diz que nós somos aperfeiçoados, nós somos perfeitos em unidade. Quando nós estamos juntos, nós somos aperfeiçoados. Como é que a gente se aperfeiçoa? Um ajudando o outro. Quando você começa assim, orar pelos outros, interceder pelos outros, ajudar os outros, você começa a dizer, Deus, o que eu posso fazer? Sabe por que muita gente não prospera? Um dos segredos da prosperidade, Deus não vai dar dinheiro, para a pessoa se você pede para Deus. Pastor, o diabo? Não, o diabo dá para qualquer coisa. O diabo, se você quiser fazer coisa ruim, peça para o diabo. O diabo dá dinheiro para você fazer coisa ruim. Agora Deus dá dinheiro para que se você tiver um plano, eu quero ajudar alguém, eu quero ser útil, eu quero ajudar uma pessoa. Pessoa que ganha dinheiro, só pensa em si mesmo, essa pessoa não tem a bênção. Ela pode conquistar, o seu trabalho, o seu esforço, mas a pessoa que quer prosperar com Deus, ela tem que ter um propósito. Senhor, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ter... Você tem que ter um plano para ajudar alguém, para estender a mão para alguém. Estender a mão para os outros faz parte. Nós somos perfeitos em unidade. Em unidade. Quando a gente está junto, não, peraí, vou ajudar aquela pessoa não sei o quê. Você compra uma roupa, você não sei o quê, aquela pessoa lá. Você está pensando nos outros, não pensa só em você. Tem gente que está endividado, mas só com os próprios propósitos, com tudo que a pessoa quer. Olha, eu quero isso, eu quero isso. O eu é tão grande que não tem lugar para os outros. O eu da pessoa está tão grande que não tem lugar para os outros. E aí a pessoa vai, não, Deus, eu quero mais. Eu quero ser útil a Deus. Um dia a trombeta vai tocar. Que nem aquela passagem que diz, Ele diz assim, aquele que semeia no seu próprio, aquele que semeia no seu próprio, na sua própria carne, ceifará a corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. O que é semear no Espírito? É quando você semeia para os outros. Tudo que você planta, tudo que você investe na vida dos outros, eu disse, tudo que você fizer por amor a mim, por amor ao Evangelho, nessa vida você vezes mais. Eu disse, tudo que você fizer, se você der um copo de água fria a um dos meus pequeninos, por ser meu discípulo, por ser um seguidor meu, nesta vida 100 vezes mais, na vida por vida eterna. Tudo que a gente faz pelo próximo tem recompensa de Deus. Então muitas vezes nosso projeto, nosso plano eu quero ter muito mais, eu quero ficar rico, eu quero mostrar para todo mundo quem eu sou. Essa é uma atitude de gente que não tem o amor de Deus no coração. Nós não fomos chamados para viver para nós mesmos. Nós fomos chamados para viver para Cristo. E Cristo, Ele quer abençoar todos. Quer ver como o mundo podia ser perfeito? Imagina se cada um de nós, um cuidasse do outro. Você pensa um pouquinho rapidinho aqui. O mundo não ficaria perfeito? Sim ou não? Não precisava de guerra, não precisava de nada. O que é gastado em arma, podia ser tudo gastado em comida, podia ser gastado em melhorar. Podia estar todo mundo vivendo com um bom carro. Em vez de criar uma arma que custa, um míssil custa não sei quantos bilhões. Pegar esse dinheiro lá, comprasse um carro, uma casinha para a pessoa morar. Não precisava ter um morador de rua, não precisava ter ninguém passando fome. Era só um cuidar do outro. Para que guerra? Podia ter... Mas por que tem guerra? Guerra tem por quê? Porque existe gente que não quer que os outros sejam felizes.
Tem gente que só pensa em si mesmo. Tem, quer mais e nunca se contenta. Por isso que a Bíblia diz, quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. Então, a pessoa que ama o dinheiro porque ela quer mais, o dinheiro ele é uma opção, né, para a gente poder fazer o bem. Ele é uma condição que Deus dá para nos abençoar. Então, quanto mais a gente olha para os outros, quanto mais você investe nos outros, mais abençoado você é. Aí você vai entender aquela palavra que Deus fala para Abraão. Quem te abençoar, primeiro ele fala assim, você vai ser uma bênção. O que é ser uma bênção? É ser uma bênção, é você ser bom para quem precisar. Segundo, aí diz, quem te abençoar vai ser abençoado. E a gente pensa em abençoar, é só orar e abençoar. Não. Abençoar significa ajudar. Quem te ajudar, quem fizer alguma coisa, abençoar significa, por exemplo, quando Deus te abençoa. Pastor, Deus me abençoou, me deu um carro. Deus me abençoou, me deu um bom emprego. Deus me abençoou, me deu paz. Deus me abençoou, a mesma coisa. Você pode abençoar dando uma comida, dando um casaco, achando um jeito, dando um conselho, arrumando um lugar, dando fazendo um documento de uma pessoa que não tem, estendendo as mãos, dando uma carona para alguém, dando uma palavra, a pessoa está desanimada, dando um conselho no casamento. Você pode abençoar de várias maneiras. E quem abençoa é abençoado. Então nós temos que aprender a abençoar. O que é abençoar? Vamos lá. Abençoar é abençoar. Pastor, por que você está falando isso? Porque enquanto o nosso propósito não for coletivo, essa bênção que Deus quer derramar sobre nós não virá. A bênção só vem sobre a igreja quando a igreja tem um propósito coletivo. Quando todo mundo está disposto a abençoar, aí a prosperidade é uma realidade. A prosperidade vem em benefício de várias pessoas. Se você for ver, a Bíblia diz que Jó era um dos homens mais ricos do continente. Já leu aquilo lá? Do continente. Não tinha ninguém tão rico como Jó naquela época. E a Bíblia diz, o próprio Satanás fala assim, tudo que ele tem, o Senhor abençoa. Tudo quanto ele toca, bota a mão, o Senhor coloca a bênção em cima. Aí você vai ver, quando ele vai fazer oração, ele diz, Senhor, ele faz uma oração para Deus. Fala assim, se alguém bateu na minha porta e saiu sem pão, sem ser acudido, que a maldição venha sobre mim. Se alguém um dia bateu na minha porta, precisou de ajuda, e eu não ajudei, que a maldição venha sobre minha casa. Jó diz, olha, ninguém que precisou de mim ficou sem ser ajudado. É forte? Lê lá o livro de Jó para você ver. É por acaso que Jó foi abençoado? Não, é que Jó olhava, vinha lá os forasteiros, na época tinha muita injustiça, a situação era muito difícil. Alguns tinham, mas pouca gente tinha. A maioria das pessoas era pobre, sofria, e não tinham onde morar, e batia muito, era muito, não tinha programa social, não tinha nada disso. E Jó disse, se alguém um dia bateu na minha porta pedindo ajuda, e eu não ajudei, que a maldição venha sobre a minha casa. Está desse jeito lá. Em outras palavras, Jó disse, eu nunca despedi ninguém sem ajudar. Por que ele era abençoado? Por que era o mais rico? Porque o maior propósito do coração dele. A gente precisa entender. Nós temos, a prosperidade tem um propósito. Prosperidade é de Deus, ela tem um propósito. Qual que é o propósito? Abençoar mais. Quanto mais você abençoa, mais abençoado você é. Quanto mais você estende a mão, quanto mais você ajuda, quanto mais... Pastor, como é que eu sei se eu sou de Deus? Bota para nós na tela ali, 1 de João, Aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão. Está lá em 1 de João, não sei exatamente, procura lá, bota para nós lá. Aquele que diz que ama a Deus, o amor até agora está nas trevas. Aquele que diz que ama a Deus, e não ama o seu próximo, até agora está nas trevas. Deixa eu ver se está marcado aqui, eu já localizo no seu Jesus. 1 de João, mais ou menos por aí, um Jesus. 1 de João 4:7. 1 de João 4:7. Diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E a qualquer que ama é nascido, e aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus aquele que não ama, não conhece a Deus. O diabo lá fora, ele enche as pessoas de ódio, raiva. Por isso, quando a gente recebe pessoas que não conhecem Jesus, elas estão cheias de problema, porque o diabo o diabo persegue, pisa, massacra. As pessoas lá fora são detonadas dia e noite. E aí a pessoa chega na igreja, muitas vezes nós recebemos essas pessoas da mesma maneira. Aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo. Mas por que ela é? Porque ela não conheceu o amor de Deus, ela não conheceu ainda, não teve encontro. E se não for, Pastor, mas então por que as pessoas não buscam Deus? Deixa eu falar uma coisa para você. Essas pessoas não vão conhecer Jesus direto. Elas vão conhecer Jesus através do amor de Deus em nós. Porque ele diz, aquele que vos recebe,
me recebe. Então, se eles olhar para nós e não ver Jesus, não ver amor de Deus em nós, eles não vão. Por que muitos vêm na igreja e não ficam? Porque eles chegam na igreja muitas vezes e não vê esse amor em nós. Às vezes o cara senta do seu lado e você não cumprimenta. Às vezes a pessoa é seu vizinho, você conhece aquela pessoa, a pessoa chega na igreja, em vez de você se aproximar, conversar, chamar atenção, conversar com ele, né, dar atenção a ele ou ela, sei lá, né? Em vez de a gente dar uma atenção, aí a pessoa que, fulano, era meu vizinho. Poxa, é pra gente ser aquela pessoa que acolhe. Nós temos que ser a igreja, nós temos que ser perfeitos em unidade. A hora que a igreja for perfeita em unidade, ninguém segura a gente. A bênção vai ser uma realidade de Deus na nossa vida. As portas que precisamos vão se abrir. Você pode ter certeza disso. Nenhum bem o Senhor rejeita aos que andam na necessidade. Não rejeita. Quer ver um pouco mais? 4:11. Amados, se Deus assim nos amou, devemos nós também amar uns aos... Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós, né, é aperfeiçoado o seu amor. Vamos lá, vamos ler esse último de novo. Olha o que diz aqui, ó. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Quando nós amamos uns aos outros, o amor de Deus é aperfeiçoado, melhorado. Quanto mais você ama, mais amor. É a lei, né, do retorno, a lei da plantação. Ai, pastor, uma coisa que a gente veja muito hoje no mundo. Ai, pastor, ninguém me ama. Você tem que entender. Pastor, eu posso fazer, você tem que entender assim, ó. Você não pode obrigar as pessoas a te amar. Mas é um fato, quanto mais você ama, mais amado você é. Isso é um fato, né? Deus nunca disse, se preocupe, procure alguém para te amar. Ele disse, procure alguém para você amar. Ame as pessoas. E aqui está uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Lá fora no mundo, né, as pessoas amam quem ama elas. Até os bandidos, até os traficantes, eles cuidam dos seus. Até eles amam, né, a sua família, né, o pai primeiro, né? Eles amam. Só que aqui está dizendo que quem é de Deus, ele ama até aquelas pessoas que não merecem ser amadas. Você vai ver Jesus fazer isso muito, né? Você vai ver que Pedro, tudo esquisito, tudo atrapalhado, né? Chega na igreja arrebentando, sai, vai, isso aqui, dando problema. Pedro vivia dando problema na igreja, sim ou não? Você vê Jesus mandando Pedro embora? Pois é, mas hoje na igreja, né? Às vezes em quando eu vejo, esse dia eu conversei com o pastor, chamei a atenção dele, falei, pastor, aquele só dá problema. Eu falei, então liberta, ajuda eles. Ai, pastor, mas toda vez eles estão problema. Mas para isso que a gente está aqui, para ajudar as pessoas. Porque se as pessoas vieram para a igreja, porque elas precisam ser amadas, precisam ser transformadas. É fácil? Não é. Mas quem disse que seria? Você acha que para Jesus foi fácil morrer na cruz? Foi fácil Jesus amar a gente? Não foi. Ele morreu na cruz. Se foi fácil para Deus nos amar? Não foi. Por que não? Porque ele amou nós de tal maneira que deu seu filho. O amor sempre vai doer para a gente. O amor tudo sofre. Que é isso, pastor? Verdade. O verdadeiro amor é isso. A gente vê isso muitas vezes, quantas vezes a gente vê a mãe, pai, né, quando eles amam seus filhos, quantas vezes a gente vê isso, né? Às vezes o pai está lá, trabalha de noite e faz o seu quê, e sacrifício. Não, mas é para minha família ter uma vida melhor. Há um sacrifício, há um esforço dos pais, né, porque ama seus filhos, para que os filhos possam viver bem. A mesma coisa, se a gente realmente ama o próximo, tem que haver um esforço nosso para fazer o bem para os outros. Não é só falar, não, você encontra alguém, né, pagar um almoço, paga um não sei o quê. Cada caso é um caso, você tem que estar em comunhão com Deus para saber como fazer, mas temos que prestar atenção. Né? Às vezes, em quando é muito fácil a gente pensar na gente, mas a Bíblia diz que amar o próximo como a si mesmo. A gente tem que tomar cuidado, não pode virar bobo também, tem que ter sabedoria, né? Tem que ver com isso também, a gente tem que começar a lidar, porque mas a gente tem que também começar a olhar esse lado também, né? Porque muitas vezes a gente foi tão, como é que se diz, tão detonado na vida, que a gente não confia mais em ninguém. A gente acha que ninguém presta. E tem gente ruim, tem ou não tem? Mas quantas vezes nós vimos pessoas ruins ser transformadas porque foram amadas? Quantas vezes, até a maioria dos filmes são assim. Você vê o filme lá, eles começam lá, a sério, não sei o quê, a pessoa não presta, e não sei o quê, mas daí vai lá devagarinho, vai dali, a pessoa vai amolecendo, daqui a pouquinho, a pessoa fica boazinha, daqui a pouco a pessoa sai daquela situação, né? Porque isso não é realidade. O amor transforma realmente. O amor quebra o coração de pedra, né? Então a gente precisa prestar atenção, um pouco mais ainda no seu Jesus. Deixa eu mostrar aqui para você um Jesus. No 4:16, diz assim, ó, e nós conhecemos e cremos
no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está no amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, para que qual que ele é, sejamos nós também neste. Como é que Deus é? Deus não é amor? Assim sejamos nós também neste mundo. A gente tem que começar a prestar atenção. O que a gente pode fazer? Às vezes é oração. A gente muitas vezes, por exemplo, lá em Tiago diz que a gente pede e não recebe, porque a gente pede para gastar em nossos próprios deleites. Só pensa em nós mesmos. Aí Deus diz, oração dessa não vai ser atendida. Ele está dizendo que se você pedir, você vai receber. Mas, se você pedir egoísta, só pensando em si mesmo, aí não recebe. Você vê que o próprio Espírito Santo, usando lá o Tiago, dizendo, olha, a oração de vocês não está sendo atendida, é porque você só pensa em si mesmo. A oração de vocês não vai fluir. A gente precisa prestar atenção. Muitas vezes nós podíamos estar fazendo muito mais, mas muitas vezes nossos projetos são muito pessoal e poucos pensando em união. E a Bíblia diz que nós somos perfeitos em união, nunca sozinho. Eu vi muitas vezes, pastor, eu vou me santificar, eu vou lá no meio do mato, lá, vou ver ninguém, lá vou ficar orando. Isso não santifica. Você quer se santificar? Vai no meio da favela lá e vai pregando Jesus, vai ajudando as pessoas, aí você se santifica. Você é aperfeiçoado no amor. Como é que você vai aperfeiçoar o amor sozinho no meio do mato? Não vai funcionar, não vai dar certo. Você quer ser aperfeiçoado? É no amor, é na união, na unidade. Quando a gente começa a cuidar um do outro, como é bom, Um pouquinho mais para frente, 18, No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque logo o temor tem consigo a pena, logo que teme não é aperfeiçoado no amor. 19, e nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Isso aqui é o segredo, Primeiro ele nos amou, por isso nós amamos hoje. A mesma coisa, você começa a amar as pessoas com atitude, ajudando, estendendo as mãos, e a pessoa vai dizer, poxa, eu quero ser como aquela lá. Quando as pessoas olham para nós e vê nós amando, cuidando, protegendo, orando, sendo simpático, tomando cuidado para não ofender, vigiando, suportando os mais fracos na fé, suportando aquelas pessoas que são um pouquinho mais complicadas, e nós temos, A gente tem que aprender, quando as pessoas começam a olhar e falar, olha, eu fui tão rude com aquela pessoa, mas ela foi tão gentil comigo, aí as pessoas vão começar, peraí, está diferente. Porque você, um exemplo, imagina você brabo, quer ver? É simples assim, imagina que eu estou muito brabo, e aí eu vou lá brigar com o irmão lá, vou pegar o irmão aqui que fez o almoço para nós lá, imagina que eu estou bravo, vou lá dar uma bronca nele, eu brinco com ele, Se ele brigar comigo também, nós se pegamos já, se rolamos no chão, uns tapas lá da outra, eu vou ganhar ele para Jesus. Agora vamos supor que ele viesse brabo e me ofendesse, e aí nós devagarinho, vai indo, a gente não sei o quê, e aí? Eu me lembro de uma situação que uma vez que eu bati num cara, Um cara, na verdade foi mais ele que bateu, mas, bem. Aí chegou lá na hora que o cara bateu lá e pá, e não sei o quê, e ficou tudo nervoso, estressado, e não sei o quê. Eu falei, calma, e não sei o quê. E ele mesmo estando errado, na verdade foi lindo, tá? Aí depois ainda paguei, ele tinha batido na moto atrás, quebrou, Aí eu paguei o espelho do lado que tinha quebrado. Falei, quanto que dá esse espelho aí? Eu falei, não, mas eu estava errado. Falei, não, quanto que dá? Dá tanto. Paguei para ele, Até hoje a gente se passa, ele me cumprimenta, quer dizer, ficou uma boa coisa, mesmo depois de um acidente, que foi uma coisa que não foi boa, Mas por causa da situação, porque eu não fico insistindo, eu não sei o que, você não sei o que. Que testemunho eu dei ali? Então, na hora que deu aquilo, eu falei assim, mas eu que estava errado. Deu uma amassada atrás no carro lá, e eu falei assim, depois eu falei, não, esquece isso aqui, tranquilo, Ainda ele pagar o meu conserto, não era muita coisa, Mas eu ainda paguei o espelho dele. Falei, na época dos 120, 150, 170, acho que era, do espelho da moto. Falei assim, quanto que dá esse espelho? Dá 100. Falei, não, paguei ele na hora. Eu falei assim, não, vai lá arrumar em Jesus. E ele, toda vez que a gente se via, passava um pelo outro, ele me cumprimentava, ficou uma coisa boa entre nós. Eu poderia ter usado isso para brigar com ele, porque ele estava errado, bateu atrás de mim, mas era um acidente. Ninguém quer ser vítima de acidente, ninguém quer bater, ninguém quer fazer isso. Mas muitas vezes, quando a gente tem um prejuízo, as coisas não saem como a gente quer, a gente já sai com os dois pés. A gente quer cobrar, eu estou direito, eu vou fazer. Aí, em vez de a gente ganhar uma alma numa situação dessa, a gente acaba perdendo. Eu nunca esqueci de um testemunho de um pastor, que ele foi lá em Brasília pregar. Aí ele veio de avião, alugou um carro e foi lá para pregar.
Aí no sinaleiro, não sei o que aconteceu lá, bateu no outro carro lá. Bateram. Não foi a batida fora, mas bateram, né? Aí aquele pastor já saiu fora e os dois começaram a brigar. Brigou, o cara brigou, bateu no carro, brigou lá com o carro, brigou feio, feio. Aí foram embora, né? Chegou na igreja, quem é que estava lá? Ele bateu no pastor que tinha convidado eles, não se conheciam. Quando chegou lá, quem estava no altar esperando ele, quando o pastor olhou quem era que estava chegando, falei, meu Deus. Ele dá o testemunho dele, ele fala assim, aquele dia eu me converti, porque é muito fácil eu brigar com um estranho. Mas se aquilo fosse meu irmão, se aquilo fosse meu senhor, eu faria a mesma coisa. Aí os dois se abraçaram, pediram perdão para o outro, choraram, se arrependeram, aquela situação toda. Mas ele fala assim, aquele dia eu entendi que eu não estava sendo um cristão como eu devia. Como é que eu tratei aquele pastor? Se eu soubesse que ele era pastor e eu tinha tratado, não, se eu soubesse, eu tinha tratado ele diferente. Pois é, mas não é porque você sabe que ele é ou não é, você tem que tratar. Trate as pessoas como você quer ser tratado. Porque a Bíblia diz assim, faça você pro próximo o que você quer que seja feito para você. Essa é a lei. Então o que a gente precisa entender é que eu tenho que tratar como eu quero ser tratado. Essa é a lei. Independente se a pessoa conhece ou não a pessoa. Pastor, mas aquela pessoa é ruim ou não. Não interessa. Eu tenho que tratar como eu quero ser tratado. Tudo que vocês querem que os homens façam para vocês, façai vocês aos homens. Porque essa é a lei e os profetas. E as palavras, é assim que se cumpre a palavra. Você quer cumprir a palavra, faça para o outro. Não importa se o cara se é um rico ou se é um pobre. Tem que ser tratado. Tem a passagem, estou me lembrando agora, não lembro muito bem, que diz que se nós fizermos exceção de pessoas, Jesus disse assim, se entra um pobre, você trata de um jeito. Entra um rico, você trata do outro. Aí você faz exceção de pessoas. Você trata a pessoa pela condição, você trata a pessoa não, essa pessoa, olha o carrão dela, não, eu vou tratar bem. Aí o outro pé de chinelo, não sei o que, trata mal. Quer dizer, eu disse, aquele que insulta os pobres, insulta aqueles que o criou. É forte, né? Está lá em Provérbios. Aquele que insulta um pobre, insulta aquele que os criou. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Por quê? Não é porque a pessoa teve menos sorte que eu, se a pessoa não está bem. Às vezes aquela pessoa que está passando um momento difícil, é justamente essa pessoa que está num momento difícil que precisa mais do nosso empenho em entender a pessoa e ajudar. Talvez hoje essa pessoa esteja no fundo, mas amanhã vai estar bem. Aí me lembro do pastor Jaime, que um dia ele estava atendendo a igreja e apareceu um mendigo na porta. E é um culto à tarde e só tinha uma obreira, uma obreira. E aí o pastor já falou assim, vai atende. E a obreira assim, tudo, cheirosinha. O pastor já vai lá e atende ele. E ela foi lá, atendeu ele com jeito, deu atenção, ele queria uma água, deu água para tomar, pregou para ele, mesmo ele fedido, tudo errado, pregou para ele, ostenou ele. Ele foi, se converteu, mais tarde se tornou marido dela. E se ela tivesse tratado mal? Gente, a gente precisa entender, seres humanos são filhos de Deus. A Bíblia diz que Deus fez o homem à imagem e à semelhança dele. Como é que eu vou tratar a pessoa mal, mesmo que seja? Às vezes a gente trata um ser humano pior do que um cachorro. Se vê um cachorro abandonado, ai, cachorro bonitinho, coitadinho do cachorro que era abandonado. E um ser humano abandonado, a gente não dá valor. Como é que a gente vai dizer para Deus depois que eu amo a Deus? Como é que você vai dizer, Deus, eu te amo, Pai, tu és tudo para mim? Se você trata aqueles que foram feitos, a imagem, a semelhança dele, mal. Não dá, pessoal. Você tem que mudar dentro da gente. A gente tem que mudar. Eu tenho lutado muito dentro de mim isso, porque eu não quero chegar um dia diante do Senhor, e ser repreendido porque eu não mudei. Eu cheguei na igreja todo detonado. Eu era um cara ruim pra caramba, ruim mesmo, A maioria não me conheceu antes, mas eu era muito ruim. Por quê? Porque era ruim. Porque eu fui criado com pancada, fui criado com ódio, com raiva, Eu fui criado brigando. Então, era muito... Por que a gente vai devolvendo o que deram pra gente? É mais ou menos assim, a gente é um copo vazio. Se colocar suco, tem suco. Se colocar água, tem água. Se colocar veneno, tem o quê? Você vai, oh meu Deus, um copo de veneno. O copo tem culpa. Botaram veneno nele. Nós somos seres humanos. Se colocarem ódio em nós, vamos estar cheios de ódio. Se colocarem raiva, a pessoa foi a vida inteira levando pancada. Como é que a pessoa vai estar? Cheia de ódio. Só foi plantado ódio. Se nós queremos um mundo melhor, se nós queremos as pessoas melhores, eu digo para você, lá em Aranguá nós tinha bastante, lá tem muito mendigo, tá? Muito. E a gente sempre ajudando, fazendo, sempre o que eu pude fazer, a gente não é perfeito, não dá para ajudar todo mundo. Muitas até a gente até quer, mas não consegue, Mas lá assim,
Eu me lembro um dia que assaltaram a igreja. Quando os andarilhos, o pessoal da rua ficou sabendo, eles foram atrás. Falaram, não, pastor, o quê? Não. Vamos descobrir onde é que está. E foram atrás, pesquisaram e descobriram onde é que estão as coisas. Eles defendiam a igreja. Quando você trata uma pessoa bem, ela vai te defender, ela vai te ajudar. A gente precisa aprender a plantar direito. Nós queremos plantar espinhos e colher flores. Não dá. Não podemos odiar e achar que vamos ser aplaudidos por isso, por Jesus. Não vamos. Se nós queremos ser, se queremos ser elogiados ou queremos ser aprovados por Deus, precisamos aprender a fazer as coisas certas, né? Olha ali a palavra que eu falei para você, ó, Tiago, 3:2, ó. Mas se fazeis exceção de pessoas, cometeis pecado e sois rejeitados pela lei como transgressores. O que é exceção de pessoa? A gente olha para a pessoa, não porque essa é boa, não, essa aqui, pastor, que pessoa maravilhosa. E aquela outra, né? A gente não tem que rejeitar. Eu digo assim, claro, nós sempre vamos ter, pastor, eu trato todo mundo igual. Não, a gente não consegue fazer isso. Nem Jesus tratava todo mundo igual. Não tratava. Jesus tratava. Ele tinha 12 discípulos. Dos 12, tinha 3 mais chegados. Tinha as 12 que ele chamou por mais 3 eram mais chegados. Ele ia para o monte, vocês 3 os ratificam. Então, não é que a gente trata todo mundo, mas a gente não pode tratar mal ninguém, né? Pastor, não pode ter panelinha na igreja, né? A gente sempre vai ter um grupo de amigos que a gente é mais chegado. Isso é normal. A gente tem um grupo de pessoas que a gente goste mais. Isso é normal, né? Jesus tinha gente que ele via mais. Por isso que Jesus amava Lázaro. Ele ia na casa ele ia lá, ele gostava. E era, né? Então tem gente que a gente gosta mais. Mas isso não significa que eu possa ter gente que eu odeio. Tem gente que eu vou rejeitar por isso. Eu tenho que, no mínimo, respeitar todos. No mínimo, né, orar por todos. Aquela pessoa mais problema, Senhor, essa pessoa precisa orar mais, porque ela não está legal. Aquela pessoa me ofendeu, orai por aqueles que te ofenderam, te perseguiram. Não dizendo, né, persegue, fala mal, xinga eles, fala bem de quem fala mal de você. Aí você se torna filho do Deus Altíssimo. Bota lá nessa parte para nós, né? Ele diz assim, ó, falai bem de quem fala mal de você. Fazei bem aos que vos maltratam. Aí vocês vão ser filho do Deus Altíssimo. Olha que forte isso. Quando a gente fala bem, quando a gente faz o bem para quem não merece, aí que nós somos filhos de Deus. Aí que nós vamos estar realmente semeando. Então a gente tem que tomar cuidado em cima disso. A gente tem que olhar para Jesus. Não podemos deixar que, né, os nossos sentimentos... Às vezes eu sei que dá, né? Às vezes enquanto você vai conversar com a pessoa te irrita, tira você do sério. Todos nós temos. Tem algumas pessoas que têm um talento para isso, né? Mas é que as pessoas às vezes levaram tanta pancada, já sofreram tanto na vida que não confia mais em ninguém. Porque todo mundo que se aproximou deles só deu pancada, né? Eu estava lembrando esse dia, né? Hoje é o dia dos pais, eu já voltei essa parte, mas olha só que coisa interessante. Você está me lembrando dos pais, né? Por exemplo, a maioria de nós que somos pais hoje, a maioria, não todos, né? Mas nós tivemos pais violentos, né? Pais que, né? Então, às vezes eu falo assim, pastor, a gente procura ser o melhor pai hoje. Mas que referência eu tinha de pai? A minha referência de pai não era nada boa. A única referência boa que eu tinha de pai era meu pai do céu. E o resto era só pancada, não tinha diálogo. Eu nunca tive uma conversa verdadeira com meu pai, né? Só depois, na hora que ele já estava partindo lá, e depois já estava, né? Mas mesmo assim, eu nunca tive alguém assim como referência. Então, o que a gente precisa entender? Se você pode ser um pai para alguém, você pode ser aquela pessoa que vai ajudar, né? Quando a gente faz bem, quando a gente fala bem daqueles que vos maldizem, olha lá, ó, vamos ver se é esse. Amai, pois, vossos inimigos e fazei bem aos que vos fazer bem, né? E emprestai sem nada esperar, né? E será grande vosso galardão. Acho que tem mais um para frente, se eu não estou enganado. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os que ingratos e mal. Um exemplo. Pastor, mas então eles não vão para o inferno? Não, um dia eles vão colher da sua colheita, né? Por isso que cada um vai colher do que vai plantar. Mas aqui na terra, tem gente que é ruim. Mas Deus é bom. E a Bíblia diz que se nós formos bons até com os ruins, aí nós somos filhos de Deus. Se você for bom só com o que é bom com você, e o mundo faz igual. A Bíblia diz que o mundo também empresta para quem devolve, o mundo também faz bem para quem faz bem, né? Se você for ver lá na favela, lá o pessoal lá que, né, os traficantes,
Os traficantes lá no morro, por que ninguém entrega o pessoal, os traficantes? Porque lá no morro, né, eles não assaltam no morro, eles assaltam lá fora. Lá no morro ninguém pode assaltar. Eles protegem os deles lá. Lá, sabia que numa favela, se alguém roubar um celular, a senhorinha que mora lá, o pessoal que mora lá, eles vão dizer, roubaram o celular. Eles avisam o dono do morro lá, falam, olha, roubaram meu celular. Quanto que valia o teu celular? R$1.000, 1.500. O traficante vai lá e paga. Ou dá um celular para eles. Aí eles vão atrás. Se eles descobrir quem foi, eles arrancam a mão, quebram a mão, né? Mata a pessoa, mas eles protegem o que é deles. Agora, nós que somos de Deus, não vamos só proteger os bons. Nós temos que ser bom com todos, como Deus é bom com todos. E assim a gente ganha as almas por Jesus. Amém? Nós hoje é dia dos pais. E eu digo, se tem uma coisa que eu quero deixar, eu não me preocupo muito em deixar bens para os meus filhos. Mas se tem uma coisa que eu quero deixar, são exemplos. Eu posso não ser o melhor pai, pode não sei o quê, mas eu quero que eles tenham um exemplo. Eu quero que um dia eles possam dizer, não, meu pai pode ser tudo, mas ele não fazia mal a ninguém, não prejudicava ninguém. Eu quero deixar isso para minha herança. Eu não sei, né? Eu passo em muitas igrejas, mas eu sempre tomo muito cuidado para não deixar ninguém machucar ninguém, não ser aquela pessoa que, ó, o pastor passou aqui, olha, aquele pastor fez mal, prejudicou alguém, afastou alguém. Precisa. Eu vou abençoar o máximo que eu puder. Tem gente que não vai com a minha cara, que não vai, porque com Jesus também foi assim, né? Vai ter gente que vai brigar com a gente? Vai. Tem gente que não gosta da gente? Tem. Se não gostar de Jesus, que era perfeito, vai ter gente que não gosta da gente. Mas eu vou fazer o máximo que eu puder para não ser uma pedra de tropeço para ninguém. Eu quero ser bênção para esse povo, para essa terra. Amém? Em nome de Jesus. Pai, nós invocamos o teu nome, Pai, pedimos a tua bênção, Pai. Senhor, muitas vezes nós não entendemos, Pai, o propósito da nossa vida. Não entendemos, Pai, meu Deus, o quanto precisamos mudar. É muito fácil devolver na mesma moeda. Meu Deus, mas o Senhor diz, meu Deus, que nós temos que amar, mesmo sem ser amados. O Senhor nos amou se nós ainda pecadores. O Senhor nos amou, meu Deus, mesmo sem nós amar. Só para dizer que o Senhor nos amou primeiro. Por isso hoje nós amamos o Senhor. Pai, nós temos que amar primeiro, para que eles aprendam a amar também. Eles têm que aprender com a gente, Senhor. Amar, Senhor. Porque a palavra diz que nós temos que ser perfeitos em unidade. Meu Deus, não sozinho, Pai Deus. Não podemos ser santificados sozinhos, precisamos ser santificados em unidade, Pai. Juntos santificamos, Pai. E nós pedimos, Senhor, prepara nosso coração para a honra e glória do teu santo nome. Senhor, eu te apresento cada vida em nome do Senhor Jesus.